Bem-vindo, queridos. Me deixa aqui comigo, aqui, Jean. Umzinho. Módulo aqui comigo. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o território do reino. Aonde será o reino de Deus? Então, módulo 9. Território do reino de Deus. Então vamos lá, Salmo 24, versículo 1. Eu vou tentar manter um certo ritmo. Num determinado ponto do nosso estudo, a gente vai poder fazer perguntas. Tá bom? Os irmãos se sintam livres para fazer pergunta. Salmo 24, versículo 1. Eu quero até dizer para os irmãos o seguinte: esses módulos estão sendo gravados. E é o seguinte: os irmãos poderão adquirir esses módulos que o Márcio está preparando para nós. E a cada leitura do texto, eu vou ler junto com vocês. Mas a minha leitura não deve diminuir a sua leitura, o volume da sua leitura, que eu noto que às vezes quando eu começo a ler no microfone, os irmãos diminuem. Mas não faço isso não, que o Márcio falou para mim que quando eu diminuo aqui no microfone, não sai na gravação. Aí fica aquela lacuna na gravação, tá bom? Então nós vamos ler juntos, todos juntos. Eu aqui no microfone para sair na gravação. E você aqui junto para a gente manter um ambiente de unidade na leitura da Bíblia. Amém? Então, Deus é o dono de toda a terra. Deus é o dono de toda a terra. Salmo 24, versículo 1. Vamos ler. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Perceba bem que a Bíblia diz que Deus, ele é o dono da terra e de toda a plenitude da terra. A terra foi feita por ele e foi feita para ele. Ele tem então o domínio. O que é ter o domínio? Ele é o dono. Ele é o Senhor da terra. E quando Deus cria a terra, ele cria com propósitos maravilhosos e eternos. Porque tudo que Deus faz é eterno, querido. Deus não faz nada para desistir. Ele faz com propósitos eternos. Então a terra pertence a Deus e tudo que nela contém. Ou seja, os rios, os montes, as árvores, os animais e, sobretudo, o homem. Tudo o que está na terra, a plenitude da terra, o mundo e todos que nele habitam pertencem ao Senhor. Diga amém. Salmo 115, versículo 16. Leia comigo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus é dono de tudo, do céu e da terra. Mas no propósito dele, o que ele decidiu fazer? Bom, Deus é um Deus invisível. Quantos sabem disso? Amém? Ele é o Deus é espírito, né? Ele reina no mundo invisível e no mundo visível. Mas o que ele fez? Os céus ele separa para si, porque o céu é o trono de Deus. Mas a terra ele entregou para aquele que seria a imagem dele, que é o homem. Ele deu a terra para o homem, para que o homem possa sujeitá-la, governar sobre ela, administrá-la. Então os céus pertencem a Deus. A terra ele deu em seu propósito para que o homem cuidasse. Lembra lá da ordem que Deus deu para Adão? Cultiva e guarda o jardim, né? Lavra, cultiva e guarda. Guarda por quê? Porque havia a possibilidade do homem perdê-la. Então o homem deveria guardar a terra, porque havia um risco dele perder a posse da terra. Então Deus fez os céus, tomou para si, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Vamos ler lá Gênesis 1, 28. Leia. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja. Então Deus, ele deu ao homem a ordem de encher a terra e sujeitá-la, trazer a terra em submissão a ele próprio. Irmãos, tudo Deus colocou debaixo dos pés do homem.
Tem um salmo bonito demais, que é o Salmo capítulo 8, que diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que fizeste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Ou seja, os céus declaram a glória de Deus com tanto esplendor, há tanta glória na criação, que o salmista diz assim: mas que é o homem? Diante de tanto esplendor, o próprio salmista acaba respondendo numa reflexão, o Espírito Santo abre o entendimento e ele percebe o seguinte, que é o homem foi feito por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fizeste por um pouco menor do que Elohim, né? Ali até menor do que Deus. Algumas traduções dizem anjos. Mas o homem foi feito menor do que Deus, mas foi coroado de glória e de honra. Uma glória que os anjos bem gostariam de ter. Por quê? Porque os anjos, não é dito a respeito dos anjos que eles são a imagem de Deus. Compreende? Não é dito a respeito dos anjos, mas é dito a respeito dos homens. Então, irmãos, eu creio que os anjos, eles ficam assim absolutamente admirados por ver o ser humano, não é? O ser humano criado à imagem de Deus, habitação de Deus, não é? E por fim, na glorificação, na dimensão que Deus vai nos conduzir, realmente nós seremos muito mais excelentes do que os anjos, né? Porque essa é a posição que Deus tem para nós. Então, Deus deu ao homem essa dignidade, a dignidade de ser a sua imagem, representante, ministro, embaixador de Deus na terra. E Deus disse para o homem: enche a terra, sujeita a terra e domina sobre tudo, no mar, nos céus, todo animal que rasteja. Em Isaías 45, está escrito lá que Deus declara o propósito, amados, pelo qual ele fez a terra. Deus fez a terra com qual propósito? Vamos ler Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus fez a terra com um propósito, para ser habitada. A terra não foi criada para ser destruída. Deus não criou a terra para que a terra ela fosse devastada. O que é ser um caos? Uma desolação, né? Deus não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser habitada. Deus criou a terra para ser cheia do conhecimento da glória dele. A Bíblia diz, quantos estavam aqui domingo? Quantos entenderam a mensagem de domingo? Quantos estão meditando nessa palavra até agora? Hã? Tá ou não tá? Quem não está meditando nessa palavra, é mais fácil. Gente, aquela palavra de domingo é conteúdo para você meditar, eu acho que a sua vida inteira. Por quê? Porque você viu o propósito da criação de todas as coisas. A Bíblia diz que em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então você vê qual é a razão de ser dos céus? Cristo. Qual é a razão de ser da terra? Cristo. Qual é a razão de ser dos anjos? Cristo. Qual é a razão de ser do homem? Cristo. Qual é a razão de ser das estrelas? Cristo. Do novo planeta que foi descoberto agora, semana passada? Cristo. Qual é a razão de ser das montanhas? Cristo. Queridos, Cristo, a Bíblia diz, e você precisa entender isso, que Deus propôs
que na dispensação da plenitude dos tempos, tudo que há no céu e na terra convergisse em Cristo. O propósito de Deus sempre foi que todas as coisas criadas, sejam visíveis ou sejam invisíveis, quer nos céus, quer na terra, tivessem em Cristo o seu centro, o seu vínculo, a sua unidade. Que tudo tivesse unidade com Cristo. E tendo unidade com Cristo, teria unidade entre si e com o Criador. Porque Cristo, ele é o mediador do Criador. Ele é o mediador de Deus na criação, é o mediador de Deus na redenção, na reconciliação, é o mediador de Deus na implantação do seu reino. Então, Cristo, ele tem a primazia sobre tudo. Ele é o cabeça de todas as coisas. Isso é tão profundo, isso é tão impactante, porque você começa a entender que Deus não fez nada por acaso. Deus não fez nada à toa. Deus não fez rascunho, gente, para depois amassar e jogar fora. Quem diz que Deus vai se desfazer da terra, que Deus vai destruir sua criação, que Deus desistiu da sua criação, não entendeu nada do propósito de Deus. Porque tudo que Deus criou para o louvor da sua glória. A Bíblia diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. E está lá em Colossenses 1, 16. Que dele são todas as coisas e para ele são todas as coisas. Então isso significa que quando Deus fez a terra, Deus fez com um propósito. E esse propósito vai se cumprir, porque poderoso é Deus para estabelecer os seus desígnios. Então, Deus criou a terra para ser habitada e não para ser um caos. Amém, amados? Isaías 60, 21. Leia comigo lá. Todos os do teu povo serão... Não, leia de novo. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Deus começa a falar pelos profetas que o povo dele, que haveria de ser justo, herdaria a terra. Ele daria a terra por herança para os seus filhos. E a Bíblia diz que seria para sempre, está vendo? Para sempre herdarão a terra. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Diga comigo, a palavra de Deus não tem prazo de validade. Tem pessoas que acham que o que Deus falou, ele falou isso aqui, mas venceu essa promessa. Venceu coisa nenhuma. Deus não tem palavra perecível, que tem prazo de validade. A palavra de Deus é eterna. Então, como é que a gente vai dizer que a promessa não é essa, que a promessa mudou? Seria o caso de dizer que Deus muda em seus propósitos. Irmãos, eu não iria crer num Deus que muda. Eu não posso crer num Deus que muda. Um Deus que um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra. Entendeu? Ainda bem que Deus negou a gente. Nós é que somos assim, inconstantes em nossos caminhos. Muitas vezes propomos uma coisa, não perseveramos naquele propósito. Entendeu? Muitas vezes somos inconstantes, temos altos e baixos. Deus não. Deus é a rocha eterna. Nele não tem mudança e nem sombra de variação. O que Deus falou, Deus vai cumprir. E Deus disse, para sempre herdarão a terra. Amém, amados? Então é para sempre mesmo. Para sempre é uma semana? Não. Acho que não, né? Para sempre é pela eternidade. Isaías 65, 9. Leia comigo. Jacó, descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Observa aí que aqui ele já diz que vai fazer sair um herdeiro, uma descendência de Jacó, e um herdeiro de Judá. Quantos filhos Jacó teve? 12. E um deles foi Judá. E o que Judá tem de tão especial?
o fato de Judá ser a tribo da qual descende quem? Jesus. Jesus é o herdeiro, tá, de Judá, que vai possuir os montes. Montes na Bíblia tem a ver com reinos. Você já viu o Senhor falar, por intermédio do profeta Isaías, e uma palavra que é confirmada por João Batista, a voz do que clama no deserto, né? Endireitai o caminho do Senhor, fazer do ermo vereda para o nosso Deus. Os montes serão o quê? Aplainados, os vales aterrados. Então, os montes falam dos reinos humanos, que o Senhor vai possuir e conquistar todos os reinos. E a Bíblia diz que os eleitos de Deus herdarão o quê? Os eleitos herdarão a terra. A mesma terra que o ímpio vai ser desarraigado. A mesma terra que o ímpio vai ser exterminado. A mesma terra que aqueles que desobedecem a Deus vão ter que sair. A Bíblia diz que essa terra pertence ao Senhor e os eleitos de Deus haverão de habitar nela. Estão entendendo, amados? Vamos lá. Deus prometeu a Abraão a terra das suas peregrinações para sempre. Veja se não é verdade. Gênesis 17:8. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o seu. Presta atenção, Deus prometeu para Abraão dar a descendência dele, a ele, a descendência dele, quer dizer, a Isaac, a Jacó e a toda a nação de Israel, os 12 filhos de Israel, o quê? A terra das peregrinações. O que é peregrinação? É onde Abraão o quê? Andou. Por onde ele andou, aonde ele pisou, Deus disse, olha, onde você pisar vai ser seu. Aonde você colocar o teu pé, eu vou te dar para sempre. Eu, se fosse Abraão, eu teria andado o máximo que eu poderia. E você? Se Deus disse, onde você andar vai ser seu, você andar o quê? Em 1 quilômetro quadrado apenas? Você andar em quantos? O quanto mais você pudesse. Por quê? Deus disse, aonde você pisar, eu vou te dar em possessão o quê? Aí imagine os irmãos, os senhores, as senhoras que me ouvem, que no dia da ressurreição, Abraão levanta dentre os mortos e diz aqui, eis-me aqui, papai, eu quero a minha herança. Aí Deus fala assim para Abraão, olha, a sua herança é a seguinte, eu tenho um lugarzinho no coral lá no céu para você cantar. Ué, pai, peraí, mas o senhor não prometeu que eu ia herdar a terra das minhas peregrinações? Não, mas eu mudei de ideia. Imagina Deus falando para Abraão, eu mudei de ideia, Abraão. Eu não vou te dar a terra das... É o seguinte, enganei o bobo na casca do ovo. Imagina isso. Eu contei uma historinha e você caiu nela. Não é bem assim, não. Entendeu? Faz uma exegese desse texto. Uma exegese, sabe o que é isso? As interpretações dos homens, né? As exegeses. O nome certo é exegese, né? Mas tem gente que faz exegese. Está entendendo o que eu estou dizendo? Interpreta o texto igual uma mula. Por quê? Porque Deus disse que vai dar para Abraão o quê? A terra das tuas. Então, irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo e ponto final. Deus disse que vai dar a terra que Abraão pisou. Então, como é que Deus vai destruir a terra se ele vai dar a terra das peregrinações por herança perpétua? É a Bíblia um livro de contradições? É a Bíblia um livro de erros, de promessas cuja validade termina? Hein? O que os irmãos acham? Não teria sentido, amados. Então, o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus disse, vou te dar a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, por algum tempo. Por quanto tempo? Possessão perpétua é quanto tempo, igreja? Vamos lá, irmão, vamos participar. Quanto tempo? Perpétuo, gente, é para sempre. Então, como você encaixa a ideia da destruição da terra com um texto desse? Anote esse texto, amado, porque no dia que alguém te disser que a terra vai ser destruída e que Deus vai levar os homens para o céu, você vai dizer, não
Não é isso que a Bíblia ensina. E você vai poder mostrar na Bíblia. Deus vai dar a terra das peregrinações para Abraão e a descendência dele. Quer dizer, nós somos descendentes de Abraão, pela fé. Eu sou filho de Abraão, você é? Eu sou filho de Abraão, querido. Porque filho de Abraão, não pensa você que filho de Abraão é necessariamente aquele que tem sangue de Abraão. Filho de Abraão são os eleitos. Aqueles que estão em Cristo são os filhos de Abraão. Eu não fui enxertado em um Israel apóstata e caído. Eu fui enxertado numa geração de vencedores, tá? Cuja galeria, né, dos heróis da fé consta lá Abraão como pai da fé. É ali que eu estou enxertado. Eu não estou enxertado no Israel, tá entendendo, de Shimon Peres. Eu estou enxertado no Israel do Messias. Tá? Isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala de Israel, não pensa só no Israel natural que está estabelecido ali, entendeu? Na Palestina, não. Pense naqueles que são herdeiros da promessa. Esses são os israelitas. Paulo disse, nem todo aquele que é de Israel é israelita. Nem todo aquele que é sangue de Abraão é seu descendente. Ismael, por exemplo, ele é o quê? Descendente de Abraão. Mas ele é filho da promessa? Não, o filho da promessa é Isaac. Está entendendo isso? Abraão teve muitos filhos, mas o filho da promessa é Isaac. Então, nós somos filhos de Abraão e vamos herdar junto com o crente Abraão no dia glorioso da ressurreição, e os que creem digam aleluia. Muito bem, vamos continuar lendo. Olha como Paulo interpreta a questão de ser herdeiro da terra onde Abraão pisou. Romanos 4,13, vamos ler juntos. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça. O que Paulo está dizendo aqui? Que Abraão recebeu a promessa não por intermédio da lei. Por quê? Porque Abraão viveu muitos anos antes da lei. A lei veio com Moisés. E a lei veio 400 anos depois. Ou seja, quando Abraão ouviu de Deus o chamado para ser pai de uma grande nação, tá? Isso foi 400 anos antes da lei. Portanto, foi mediante a justiça da fé. A Bíblia diz assim, creu Abraão em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu, irmãos. Não foi por nenhuma obra. Deus disse, você crê? Ele disse, eu creio. E na hora que ele pediu Isaac, ele deu. Então foi uma fé com obras, mas não foi pelas obras, foi pela graça, mediante a fé. E isso foi antes da lei. E qual foi a promessa? A promessa de ser o quê? Herdeiro do... Preste atenção nisso, hein? Olha como que Paulo interpreta Gênesis 17, versículo 8. Não é só a terra de Canaã que Deus vai dar a Abraão e a sua descendência. Não é só aquela terra que vega do rio Tigre até o rio Eufrates. Nada disso. Herdeiro do mundo. Ou seja, a terra toda Deus vai dar para os filhos de Deus. Isso começa já com o milênio, hein, gente? Na volta do Senhor, hein? E começa na terra. Eu não creio que vai ficar restrito à terra, não. Mas eu creio que vai começar pela terra. Toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Depois a gente pode especular o que vai acontecer com os outros planetas, né? O que vai acontecer com os outros planetas? Você pode até especular. Mas a Bíblia não fala de outros planetas. A Bíblia fala da Terra. Né? Então, Deus tem um plano com a Terra. Nos propósitos eternos, o que vai acontecer nas eras vindouras da eternidade, nós podemos sonhar, mas a Bíblia não fala com clareza. Né? Mas será que existe propósito para tantos planetas? Certamente que sim. Não é verdade? Deus não faz nada à toa. Mas o que nos importa hoje, e até a volta de Cristo, é pensar com respeito à terra. O Senhor nos deu a terra por herança. Então, Deus deu a Abraão a promessa de ser herdeiro do mundo. Vamos passar para o nosso próximo texto. Em Daniel, o Senhor fala aonde que ele vai dar o reino para os seus filhos. Daniel 7, 27, vamos ler. O reino
e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão. Aonde que o reino, domínio e a majestade dos reinos serão dados aos filhos de Deus? Debaixo de todo o céu. Grifa isso na sua Bíblia quando você puder. É debaixo do céu. Nos céus, o Senhor já é possuidor do reino. No céu. Mas debaixo do céu, a vontade de Deus ainda não é feita. Portanto, é debaixo de todo o céu que Deus vai entregar a herança para os filhos de Deus. E o reino de Deus será um reino eterno. Eterno aonde? Debaixo de todo o céu. Diga, debaixo do céu é na terra. Entendeu? Não tem jeito de debaixo do céu ser outro lugar. Debaixo do céu é na terra. E é na terra que o reino de Deus há de se estabelecer. Amados, quando os crentes, por não conhecerem essa verdade, dizem outras coisas, é compreensível. Mas depois que ele ouve e que ele vê na Bíblia, é inadmissível que ele venha não crer, questionar a palavra de Deus. Porque quando Deus fala algo, e enquanto a gente não conhece a palavra, a gente fala diferente, Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a verdade, você é responsável por proclamar essa verdade. É responsável por testemunhar a respeito dela. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. Eu estava ministrando numa igreja lá em Vista Alegre, e a pergunta que eu fiz para os irmãos lá foi: vocês creem que o reino de Deus vai ser na terra ou no céu? E eles disseram que ia ser no céu. Umas perguntas nossas iniciais. Eu perguntei: me mostrem na Bíblia. Não tinha um, e lá tinha dois presbíteros, um diácono e a membresia. Ninguém sabia dizer por que o reino de Deus era no céu. Ninguém. Irmãos, isso mostra o nível de ignorância que a igreja se encontra. Porque se eles soubessem, eles argumentariam. Mas nem isso eles sabem. Por quê? Eles reproduzem conceitos que eles ouvem, mas não procuram verificar nas Escrituras. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser como os crentes de Bereia, sabe? Nós temos que ser... O que era o crente de Bereia? Tudo que Paulo falava, eles abriam a Bíblia para confirmar, para ver se era exatamente assim como Paulo falava. Nós temos que ser bereanos, queridos. Nós não podemos ficar simplesmente acreditando naquilo que se fala no rádio, na televisão, que vem do púlpito. Nós temos que examinar a Escritura. Por quê? A sua salvação não decorre de um homem. Entendeu? A sua salvação decorre da palavra. Você precisa crer na palavra, examinar as Escrituras. Quem erra, erra por não conhecer as Escrituras. Por isso que nós temos que ir para as Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo de muita apostasia, gente. Entendeu? Eu tenho algumas coisas assim que eu tenho visto nesses últimos dias que a gente fica a gente fica assim assustado de ver o nível de apostasia que a igreja está entrando. Tem um líder, tá, da igreja brasileira, de um dos líderes de uma denominação da igreja brasileira, que está de mãos dadas com o reverendo Moon. Eu até já falei para alguns aqui. Você viu esse vídeo? Você viu, Márcio? Quem é o reverendo Moon? O reverendo Moon, ele é líder de uma igreja, de uma falsa igreja chamada Igreja da Unificação. Essa igreja, ela diz, a doutrina dela, que o reverendo Moon, que é um coreano, ele seria aquele que vai completar a obra de Cristo, que, segundo eles, Cristo não completou a sua missão, como que se a obra de Cristo fosse incompleta e tivesse ficado inacabada. E coube, segundo eles, ao reverendo Moon, esse filho de Satanás, completar essa missão. Então, se ele seria o Messias, o povo dele seria a noiva dele, né? Então, está lá no vídeo, no YouTube, quem quiser acessar pode ir lá ver, as pessoas de branco, né? As mulheres, eu não vou chamar de irmã porque não estamos lavados pelo mesmo sangue, né? As mulheres de branco, os homens vestidos de traje nupcial, fazendo um casamento místico, não entre homens e mulheres,
mas do povo com o reverendo Moon. E sabe quem estava lá de mãos estendidas? Sabe quem estava lá de mãos estendidas para, em nome de Deus, abençoar aquele sacrilégio, aquele anátema? Está no YouTube. O presidente das Assembleias de Deus da Convenção de Madureira, o Manuel Ferreira, estava lá abençoando, entendeu? Está lá no vídeo, pode acessar lá no YouTube e coloca lá, Manuel Ferreira e Reverendo Moon. Está lá, um do lado do outro, entendeu? Lá na Coreia. E ele negou que conhecesse o Reverendo Moon. E foi registrado lá na Coreia, ele abençoando. Então você imagina, será que o povo que está ligado a ele sabe disso? Será que as pessoas estão... Isso é apostasia, gente. Isso é apostasia. Nos nossos dias, apostasia diante de nós. O que está faltando para o Senhor voltar? Está entendendo? Porque o Paulo disse o quê? Que o dia do Senhor não virá sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A única coisa que falta é o anticristo que vai reunir as nações para se levantar contra Israel, entendeu? E é isso aí que está faltando, o acordo de paz, que também não estamos longe dele, e a gente vai saber qual será o líder mundial que fará isso. Porque líderes de igreja, em muitos lugares, estão caídos, totalmente caídos. E a apostasia está aí. Só que as pessoas não sabem, não estão atentas. Entendeu? Um líder de uma igreja que diz em alto bom som que apoia o aborto, esse já é outro. Mais cedo ou mais tarde eu te conto quem é. Mais cedo ou mais tarde eu te conto quem é. Onde nós estamos, gente? Entendeu? Nos últimos tempos. Estamos na última hora, viu? Então, vamos ficar atentos. Porque ao mesmo tempo que as trevas vão vir em muitos lugares, a luz começa a brilhar no meio do povo de Deus. Mas a gente precisa estarmos juntos e dependentes da graça de Deus. Vamos lá. Existem 5 referências no Salmo 37 a respeito do reino sobre a terra. Você tem a apostila, minha irmã? Jean, cadê você? Dá-lhe para ela acompanhar. 5 apostilas, 5 referências no Salmo 37. Salmo 37, versículo 9. Vamos ler? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Olha aí que os malfeitores, eles vão ser consumidos, destruídos. Mas quem espera no Senhor vai possuir a terra. Olha o versículo 11. Os mansos herdarão... Não, versículo... Eu pulei um aqui. 11, vamos lá. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão. Veja, amados, que essa palavra, ela está em harmonia com Gênesis, capítulo 17, está em harmonia com o que Paulo fala, lá em Romanos 4, está em harmonia com o que o profeta Isaías disse, está em harmonia com o que Daniel falou. Então, veja bem, a Bíblia, ela é um todo harmônico. A Bíblia, ela não tem contradições. Deus não pode falar por um profeta uma coisa, aí levanta um apóstolo e fala outra. Compreendeu? Não é assim. Existe uma continuidade na Bíblia. Existe uma continuidade que trazem cumprimentos. A Bíblia tem harmonia, gente. Pode ter certeza que o livro que você tem na mão é um livro inspirado, sagrado. Essas letras são poderosas. Amém, amados? São verdadeiras. E está escrito, os mansos herdarão a terra. Jesus confirma isso. Está em harmonia com o que Jesus diz em Mateus 5, no Sermão do Monte. Então, não tem contradição. Os mansos vão herdar a terra e se deleitarão na abundância de paz. Por quê? Porque haverá paz. Haverá paz na terra. Quando nós herdarmos a terra, a realidade existencial será outra. A aparência desse mundo vai passar, mas esse mundo será renovado. Compreendeu? Vai passar a aparência, a maldição que hoje existe, as guerras que hoje acontecem, o pecado, a injustiça, a iniquidade.
Mas haverá um tempo em que tudo isso vai mudar. E haverá uma nova realidade que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Mas não que Deus destruiu a primeira terra. Eu estava dizendo aqui no início que Deus disse que daria para Abraão a herança da terra onde ele pisou para sempre. Então, como que Deus iria cumprir essa promessa se ele destruiria a terra? Se ele vai destruí-la? Não tem como ele cumprir se ele vai destruir. Portanto, Deus não vai destruir. Deus vai renovar. Deus vai redimir. Isso é muito importante você entender. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, porque a terra será um lugar cheio de paz. Salmo 37, 22. Vamos ler. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Quem é abençoado por Deus em Cristo com todas as bênçãos espirituais? Então, nós que somos alvo da bênção, nós vamos possuir a terra. Mesmo que você dê um amém sonolento, mas dê. Amém. Dê um amém vibrante. Né? O Senhor vai fazer com que os seus eleitos possuam a terra. Olha só o versículo de número 29. Está escrito lá. Os justos herdarão a terra e nela habitarão. Alguém poderia objetar, mas pastor, essa terra aqui não seria uma terra no céu? Aí eu pergunto, como assim, irmão? Me explica. Já ouvi alguém dizer, não é uma terra no céu? Espera aí, ou é terra ou é céu. Negócio de terra no céu. Então eu falo do céu na terra, pronto. A terra que eu vou herdar é o céu na terra. Não é uma terra no céu. O que haverá é o céu na terra. Porque ele disse, venha o teu, então venha o céu para a terra. Na verdade, é a terra que vai receber o reino. Então, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Para sempre. Em bom hebraico, Leolam Vaed, né? Para sempre. Que não termina e não acaba. Porque a justiça estará na terra, irmãos. Eu sonho com esse dia. Se há um povo que deveria sonhar com o reino de Deus, esse povo é a igreja. Sonhar pelo dia em que não haverão mais injustiças, não haverá mais iniquidade, não haverá mais pecado, rebelião, hostilidade contra Deus, violência, entendeu? Nunca mais se lerá notícias como o caso da Richthofen, né? Nunca mais se lerá notícias como o caso do goleiro do Flamengo, que matou aquela mulher, que ele teve até, passou mal, né? Diz que teve convulsões. Ele está endemoniado, ele está perturbado, ele está possesso, aquele homem, entendeu? Todo tipo de demônio, de tormento, do inferno, está sobre ele, porque Satanás quer destruir aquela vida, entendeu? E é isso, ele veio para matar, roubar e destruir. Essas são as notícias que nós ouvimos, não é? Nós ouvimos o quê? Notícias de corrupção, é notícia de violência, mas isso vai passar. O choro dura uma noite, a noite do reino das trevas, a gente chora. E bem-aventurados aqueles que choram. Choram por causa da miséria desse mundo, por causa do pecado desse mundo. Mas aqueles que choram durante a noite receberão um novo dia com alegria, porque o reino de Deus vem, né? Trazendo o sol da justiça vai nascer e trará salvação nas suas asas. Há um novo dia nascendo. Mas enquanto esse dia não nasce, né, nós temos que chorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, veja lá o versículo de número 34. Vamos ler juntos? Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando... Percebeu aí? Quando é que nós vamos possuir a terra, ser exaltados e possuir a terra? Quando os ímpios forem exterminados. Existem aqueles que querem aplicar essas mensagens por aqui e por agora. Não, nós já estamos reinando sobre a terra.
Eu disse, quem está reinando sobre a terra hoje? Você é um rapaz de fé, hein? Ele falou com tanta convicção que eu nem vou contra-argumentar com ele. Eu não vou contra-argumentar, está tão convicto, né? Irmãos, na verdade, ele está dizendo que ele está reinando sobre a terra, sabe quando? Quando ele viu um bife de fígado na frente dele. Tá vendo? Bife de fígado, com batata frita. Aí ele diz, estou reinando sobre a terra. Ô, glória, né? Esse é o banquete que papai preparou, né? Mas, na verdade, irmãos, a mesa que Deus tem preparada para nós é aquela mesa da qual muitos virão participar, virão do Oriente, virão do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino. Ou seja, por que o Senhor falou que muitos virão do Oriente e do Ocidente? É simples. Para o judeu, os únicos que vão herdar o reino de Deus são os filhos de Israel ali na Palestina. Jesus, espera aí, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco aqui, eu tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco aqui, que não são filhos naturais de Abraão, mas são eleitos desde antes da fundação do mundo. Então virão da onde? Do Oriente, mas não só do Oriente, também do Ocidente. E tomarão lugares à mesa. Nós estaremos lá, na mesa do reino, detalhe, para receber a promessa. Aí vai se cumprir a promessa, que Israel será cabeça e não cauda. Ele estará por cima e não por baixo. Quando? Quando os ímpios forem exterminados. Israel vai ser cabeça das nações, porque Deus vai exaltar o seu povo. E quando se fala de Israel, no contexto da antiga aliança, o Senhor já nos via enxertados nesse povo. Então, tudo que diz respeito a Israel, o destino de Israel, irmãos, que Deus determinou para Israel, é um destino glorioso, pode ter certeza disso. E Deus nos vê enxertados nesse povo, participando do reino junto com esse povo. Olha só, faz a pergunta aqui no microfone para sair na gravação. Só falar, pastor. Jesus fala que não beberei do fruto da vide, não beberei mais convosco do fruto da vide, até que se cumpra no reino dos céus, né? Ou no reino do meu Pai. Então, o que ele quis dizer foi o seguinte: estamos bebendo juntos hoje do fruto da vide na terra atual hoje. Eu não vou beber com vocês de novo até que a terra se renove. Aí eu vou beber do fruto da vide de uma nova terra. Entende? A terra vai ser renovada, e aí então, o que acontece? Ela vai ter videira, e essa videira vai produzir um suco de uva maravilhoso. Entendeu? Então, ou seja, só pode ser na terra, gente. Ao que me consta, não tem videira no céu, só tem videira na terra. Não é assim? Você vai ver o Senhor falando o tempo todo disso. Jesus nunca quis que a igreja dele fosse morar no céu. Nunca. Nunca, nunca. Mas tudo que Jesus ensinou está em harmonia com o que Moisés falou, com o que os profetas falaram. Né? E é isso que nós estamos vendo hoje. A mesma verdade é anunciada em Provérbios. Provérbios 2, 21 a 22. Vamos ler, igreja abençoada. Herdarão uma terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela. Quem é que vai habitar a terra? Responda. Quem é que vai habitar a terra? Os retos, os íntegros, está vendo? Quem é que vai habitar na terra? Os retos, os íntegros. Quem é que vai sair da terra? Os perversos. Quem é que vai sair da terra? Os aleivosos serão desarregados. Então, quando a pessoa perguntar, aí tem muita gente que quer fazer aquelas pegadinhas, sabe pegadinha de crente? Pegadinha de crente assim, e aí, irmão, quando Jesus voltar, você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Aí você diz assim, eu vou ficar feliz. Aí ele dá uma gargalha de, tu vai ficar, eu vou subir. Aí você vai dizer assim, eu vou ficar mesmo, vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Que negócio é esse? Olha, gente, o dia da vinda de Jesus
vai ser como nos dias de Noé. Vamos ver isso na Bíblia agora? Rapidinho? Abre lá, vamos para esse texto aí. Está lá em Mateus capítulo 24. Está escrito lá em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo de número 37. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Poucos encontraram. Poucos encontraram. Mateus 24, 37. Veja o que está escrito aí. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, leia, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e fez o quê? E os levou. Diga, e os levou. Veio o dilúvio, diga, veio o dilúvio, e os levou. Diga, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus vier, vai ser como nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas estarão distraídas. Comendo, bebendo, casando, se dando esse casamento, vivendo para si, distraídas, nem aí para a palavra. De repente, o Senhor volta. A igreja não vai ser pega de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa, amém, irmãos? Nós estamos nos preparando. Virá como ladrão, não para nós, mas para o mundo. Porque quem está preparado coloca alarme, coloca sirene, bota a luz acesa e fica lá, ó, na espreita. Está entendendo? Nós não vamos ser pegos de surpresa, não. Vai vir como ladrão, sim, para o mundo. Porque a Bíblia diz que vai vir como ladrão, com certeza. Mas para o mundo. Nós estamos preparando. Então não vai pegar a gente de surpresa. Eu estou atento nos sinais, eu estou lendo a palavra. Eu estou aqui, ó, numa consciência, né? Minha consciência está sendo despertada por Deus, eu estou congregando. Eu estou vigilante, eu não vou ser pego de surpresa. Aí vai vir, como no dia de Noé. E aí, de repente, vem o juízo igual às águas. E aí o que aconteceu? E os levou a? Levou a todos quem? Levou a todos quem? Quem é que foi levado? Os ímpios foram levados, não foi? Aí eu te pergunto, quando Jesus voltar, você vai ser levado ou você vai ser deixado? Vai ser deixado. Quem vai ser levado é o ímpio. Está vendo? E quantas vezes você disse, vou voar nas asas do vento. Quem dera fosse agora. Quando Jesus voltar, você vai fazer o quê? Você vai ficar ou você vai ser levado? Hã? Vou ficar com Cristo aqui na terra, gente. Quem vai ser levado é o ímpio. Está entendendo aí? Quantos viram isso na Bíblia? Assim será a vinda do Filho do Homem. Portanto, tem gente que usa esse texto para argumentar que a igreja vai ser tirada da terra, pois esse texto diz justamente o contrário. Então, foi feita uma exegese desse texto aí, nessa exegese, eles entendem que a igreja vai ser tirada. Não vai ser tirada, ela vai ser deixada. A exegese diz que a igreja vai ser deixada. A exegese diz que a igreja vai ser levada. Diz para o seu irmão, você vai ser levado ou vai ser deixado? Dependendo da resposta dele, o que você vai ser? Levado ou deixado? Fala, irmão. Tem uma música da harpa. Eu cantava essa música muito. Diz assim, ó. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Eu cantava essa música. Eu conheço. É verdade. É verdade. Tem mesmo, tem na harpa. E aí, fala, querido. Fala, Sérgio. Aham. Isso. A mesma pessoa? Deixa eu dizer aqui uma coisa, irmãos. Deixa eu explicar. Isso aqui é o seguinte. Salmos, provérbios, fazem parte de um tipo de literatura, tá? Chamado de sapiencial. Tá? A leitura de sabedoria dos salmos e tal. Existem algumas formas de linguagem dentro dos salmos, tá? Da maneira deles elaborarem os poemas.
E uma das maneiras que nós vimos é o paralelismo. Ou seja, eles falam a mesma coisa em versículos seguintes, a mesma realidade. Compreendeu? Os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela, mas, na verdade, os retos são os íntegros. É o que se chama de paralelismo hebraico. Isso se estuda dentro de hermenêutica. Tá bom? Tá, gente? Então é paralelismo. Na verdade é a mesma coisa. Ele está dizendo a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco diferente. Tipo, os perversos serão eliminados, os aleivosos serão dela desarraigados. Então quem são os perversos? São os aleivosos. Quem são os retos? São os íntegros. Paralelismo. Fala paralelismo. Agora fala paralelepípedo. Vamos continuar? Vamos lá? 11. O Senhor Jesus confirma essas promessas. Mateus 5:5. Porque herdarão, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Foi Jesus que inventou isso, gente? Jesus falou isso do nada ou você já estava na Bíblia hebraica? Na Torá? Já estava na Escritura. Quem falou isso? Foi Davi. E quando Davi disse isso, foi do nada que Davi falou? Não. Davi falou isso por causa da promessa de Deus a Abraão. Porque Deus não criou a terra para ser um caos. Então, isso já é uma construção de um pensamento alicerçado na mentalidade dos profetas e do povo de Deus. Isso ele já vem crendo nisso. E Jesus, ele simplesmente reafirma verdades que já eram, desde outros tempos, já ensinado e proclamado. Ele reforça esse ensino. Os mansos herdarão a terra, conforme Davi fala em Salmo 37. Vamos ler Apocalipse 11:15. Quando a trombeta tocar, a última trombeta, o que vai acontecer? Será que a igreja vai ser levada para o céu? Vai deixar a terra, né? E aí então aquele filme Deixados para Trás. Quantos já viram Deixados para Trás? Quem já viu esse filme Deixados para Trás? Deixa esse filme para trás. Quem tem que ficar para trás é esse filme. Deixados para trás, Left Behind. Né? É enlatado americano que eles deram para a gente engolir. Entendeu? Isso aí é filme baseado na teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. A ideia de que a igreja vai ser arrancada da terra antes da tribulação começar. Assunto que nós vamos estudar aqui, irmãos. Amém? Vamos estudar como é que vai ser. Jesus volta antes, durante ou depois da tribulação? Nós vamos estudar isso, se não me engano, acho que no módulo que vem. No 10º módulo. A volta de Cristo. Tá? Nós vamos ver como que vai acontecer, os passos que vai acontecer da volta do Senhor. Então, meus amados, prestem atenção nisso. A ideia de que Deus vai tirar a igreja da terra antes da tribulação parte do pressuposto de que Deus não quer que a gente passe, né, pelas aflições dos dias finais, nos poupando disso, enquanto Israel e a humanidade vai sofrer as agruras da tribulação debaixo do domínio do anticristo, enquanto a gente vai ficar andando em ruas de ouro, cantando nos corais, na verdade, e olhando lá para baixo, dizendo, bem feito, né? Não acreditaram, né? Bem feito. Será que vai ser assim? A gente vai ver isso na aula que vem. Você vai ver que não vai ser assim, não. E é por isso que a gente tem que se preparar agora, porque, irmãos, escute só. Pergunta para um crente no Brasil, a igreja passa pela tribulação? Uns vão dizer, a maioria vai dizer que não. Não, ninguém gosta de tribulação, né? Vai dizer que não. Até porque ele é ensinado que não. Pouquíssimos vão dizer que sim, que a igreja passa pela tribulação. Faz essa mesma pergunta para um crente no Irã. A igreja passa pela tribulação? Ele vai dizer, se passa, estou nela já. A igreja não pode se reunir. O presidente da República, ele prende e tortura crentes. Crentes são mortos. Igrejas fechadas. Como é que a igreja não passa por tribulação? Faz a minha pergunta na igreja da China. Antes da cortina de ferro, na China comunista, a igreja tinha liberdade. E qual era a doutrina que prevalecia na igreja chinesa? Arrebatamento antes da tribulação. Ninguém se preparou. Ninguém se preparou.
Ninguém se fortaleceu no Senhor, se revestiu da armadura, porque achou que quando a chapa ia esquentar, a igreja seria removida. Pois bem, irmãos, o regime linha dura chegou, a igreja foi proibida de se reunir, os crentes foram torturados, aqueles que eram pegos pregando o evangelho eram mortos, martirizados, e a igreja não estava preparada. Pergunta para os chineses se a igreja passa pela tribulação ou não. Eles vão dizer, já estou nela. Tenta pregar o evangelho da prosperidade na China e vê se cola. Tenta pregar no Irã e vê se cola. Vê se entra na Coreia do Norte, aonde está lá, dentre os top 10 países que mais perseguem a igreja, entre os 10 está a Coreia do Norte, está o Afeganistão. Dia desses eu vi que um crente brasileiro foi pego no Egito com os folhetinhos evangelísticos, desses que você tem oportunidade de comprar, desses que você joga fora e amassa. Amassa e joga fora. Desses foram pegos no carro dele, foi preso, um brasileiro. Por uma intervenção diplomática, né, entre os países e tal, ele foi liberado. Voltou para o Brasil, lá ele não pode ficar. No Egito. Como é que a igreja não passa pela tribulação? Se importa que por muitas tribulações entremos no reino. Atos 14, 22. Se no mundo tereis aflições, João 16, 33. Será que nós somos melhores do que Paulo, Pedro e Tiago e a igreja primitiva? Ou será que a igreja do tempo do fim, chamada a ser gloriosa e a operar sinais maiores do que os que Jesus operou, essa igreja vai ser livre da tribulação? Não tem sentido, irmãos. Deus nunca disse que iria livrar da tribulação. Ele disse que iria livrar na tribulação. É quando você passa pelo fogo que o fogo não queima. Agora, detalhe é o seguinte. A igreja não estará na terra para sofrer juízos. O juízo é para o ímpio. Diga assim comigo. Estaremos na terra, mas não para recebermos juízos. Os juízos são para os ímpios. Os ímpios são aqueles que têm a marca da besta. A praga vai ser direcionada para quem tem a marca da besta. Mas a igreja estará na terra, sim, sofrendo perseguição pelo anticristo. Não se esqueça que a mulher é perseguida. Está lá em Apocalipse 12. Ela é perseguida durante 1260 dias. Tá? A mulher é perseguida. E que mulher é essa? É símbolo do povo de Deus, gente. Compreendeu? Ela é perseguida. Então presta atenção nisso. O filho dela é arrebatado até o trono, o filho varão, né? Vai até o trono e ela é perseguida na terra. Então a igreja, isso eu vou tratar isso na semana que vem, já estou tratando aqui agora um pouquinho, mas o assunto é muito quente. É quente esse assunto. Semana que vem a gente vai falar mais. Então, o que vai acontecer quando a última trombeta tocar? E a última trombeta vai tocar quando? Depois da tribulação. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Antes de você ler Apocalipse 11, abra em Mateus 24, versículo 29. Mateus 24, 29. Vamos lá? Logo em seguida, quantos encontraram? Para eu poder saber, você vai acompanhar comigo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Logo em seguida, ao quê? Está vendo? Então, peraí. Alguma coisa vai acontecer depois da tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. É o dia do Senhor. E o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Olha só, irmãos, como que o arrebatamento vai ser secreto? Diz que vai vir com poder e muita glória. Secreto? Ressoada a trombeta de Deus. Como é que está escrito lá em Tessalonicenses? O Senhor descerá dos céus, ressoada o quê? Vai tocar bem baixinho para ninguém ouvir. Vai tocar baixinho, silencioso, para ninguém ouvir. Poder e muita glória, gente, é o que está escrito lá. Todo olho verá. Não existe arrebatamento invisível. Esse negócio de uma vinda silenciosa até a metade e de repente a gente desaparece.
Se você tem no seu carro um adesivo escrito assim, em caso de arrebatamento, esse carro poderá ficar desgovernado. Arranca aquilo. Arranca. Isso é para gerar pânico. Quantos evangelistas pregam assim, numa pressão psicológica? Ele pode voltar ainda nessa noite. Isso é ignorância. Jesus não vai voltar essa noite, não, irmãos. Quem conhece a Bíblia sabe que ele não vai voltar, porque algumas coisas têm que acontecer primeiro. Mas o fato dele não voltar essa noite não significa que a gente tem que viver relaxado. Amém? Ele não volta nessa noite, por quê? Porque eu sei que Israel ainda não foi invadido, eu sei que o anticristo ainda não foi revelado, a apostasia já está aí. O que faltava é a apostasia. Ó, quais são os sinais de Mateus 24? Já estou dando a aula da semana que vem, eu sou incrível. Olha só, quais são os sinais da volta de Cristo? Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, em toda parte, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Tudo isso já está acontecendo ao longo da história? Pelo amor de Deus, 2 grandes guerras mundiais. Se isso não for guerras e rumores de guerra, fome, peste, terremoto acontecendo. Já reparou que nos últimos 15 anos o número de terremotos tenha crescido de maneira absurda? Mas isso é o princípio das contrações de parto. É a terra, né, se contorcendo nas dores de parto. E o que falta? Paulo diz, a apostasia e o homem da perdição, o filho da iniquidade. Irmãos, a apostasia já chegou, escuta o que estou te falando, a igreja evangélica hoje está em apostasia. Está em apostasia. Só não vê quem não quer ver. Entendeu? Igreja, ela passou a ser, olha, presta atenção no que eu vou te falar. Comércio, púlpito virou balcão, a palavra virou mercadoria e crente virou consumidor. É isso que está acontecendo. Troca da bênção, questão financeira. É um toma lá da cá. Tá? As pessoas não conhecem a palavra, estão vivendo assim enganadas. O evangelho hoje é um evangelho de prosperidade. E é isso que o povo gosta de ouvir. Agora, escute o que eu vou te dizer. Apostasia é isso. E o que está faltando mais? A Bíblia diz, nos últimos dias viram o quê? Homens escarnecedores, farão comércio do povo de Deus. Está acontecendo isso? Comércio na casa de Deus? Está acontecendo comércio. E aí o que falta mais? O que falta agora é o anticristo, querido. Porque a igreja, do jeito que ela está hoje, ela dá a mão ao anticristo. Ué, o Manuel Ferreira aí. Olha o Manuel Ferreira aí. Vai lá, lê lá no YouTube. Você viu esse vídeo? YouTube. Manuel Ferreira, ele é deputado, inclusive. Está no poder, está metido no poder. Está entendendo? Ao invés de brilhar lá dentro, está envolvido com escândalo de corrupção e está lá, dando a mão com o reverendo. Isso é apostasia. E o que está faltando agora? O que está faltando agora, meus amados, é só o anticristo se manifestar e pronto. Se a gente acha que a gente não vai estar na terra, você está enganado. A igreja vai passar e ela precisa passar para ela ser o quê? Perseguição serve para purificar, irmãos. Perseguição é a peneira de Deus. Quem é dele vai permanecer até o fim. Quem não for vai ceder ao anticristo. E aqueles que perseverarem até o fim vão receber a coroa da justiça para governar com Cristo. Mas é isso. Então, eles dizem que vai vir primeiro para um arrebatamento invisível. E depois volta. Vai, depois volta. É o que está na Bíblia. A vinda de Cristo tem uma vinda só. Então, olha só o que está escrito. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. É em seguida a tribulação, então, Jesus não volta antes da tribulação, é depois da tribulação. E o que está escrito no versículo 30? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, os povos se lamentarão e verão. Diga assim, todo olho verá. E olha o 31, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ou seja, a volta de Cristo será visível e barulhenta. Como é que o evento
que vai mudar completamente o rumo da história, vai ser silencioso, irmãos. Tem que ser algo mesmo para impactar mesmo. Diz a Bíblia que os pés dele estarão nos montes das oliveiras, que vai fender o monte, quando ele pisar no monte das oliveiras. Então não tem esse negócio de arrebatamento silencioso, entendeu? Todas as passagens, bom, nós vamos ver isso mais profundamente na aula que vem. Então o que vai acontecer quando a última trombeta soar? Leia comigo Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém, amados? Quando Cristo voltar, os reinos do mundo, porque afinal de contas, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando ele vem para possuir, ele vem para governar, ele vem para tomar de volta o que é dele. Está escrito no Salmo 2, pede-me e eu te darei o quê? As nações, por herança, a extremidade da terra por tua possessão. Deus vai destruir sim, mas não a terra. Deus vai destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11:18, leia. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, e para destruíres. Então Deus vai destruir quem? Ele vai destruir Osama Bin Laden, não é? Saddam Hussein. Tu acha que ele já está destruído? Você acha? E o dano da segunda morte? Ele passou pela primeira, mas tem a segunda. Entendeu, gente? Então o que acontece? Deus vai destruir é quem está destruindo a camada de ozônio. Quem está desmatando, né? A Amazônia. Quem está desmatando a Amazônia? Vocês viram aquela irmãzinha candidata a presidente? Tadinha. Não é? Lutando pela preservação do quê? Do meio ambiente, né? A Marina Planta e o José Serra. Agora não tem jeito não. Se você é anti a Dilma, você já sabe, né? Não tem jeito não. Para a gente impedir esse mal de vir sobre o Brasil, todo mundo que votou na Marina por entender que não deveria votar na Dilma, agora não tem opção. Estão entendendo? Tem que serrar o mal, né? Vou fazer o quê? Só tem serrote? O que eu posso fazer? Não é? Não nos resta outra opção, né? Eu vi uma charge no jornal da Dilma. A única Dilma que eu votaria é aquela ali, ó. A Dilma. Aquela irmã ali. Ela se chama Dilma. Tinha uma charge no jornal da Dilma Rousseff falando para uma freira, para um rabino e para um evangélico. Aí atrás dela tinha uma projeção de uma sombra na parede, né? E ela estava dizendo assim para a freira e para o rabino e para o evangélico: irmãos, não acreditem nos boatos da oposição, não, irmãos. Irmãos. E na sombra da parede tinha um chifrudo com um rabinho assim, ó. A sombra dela tinha 2 chifres e um rabinho. Irmãos! Ai, ai, ai. Hã? Essa é legal? Quem quiser eu mando. É só mandar um e-mail que eu mando essa charge. Está vendo lá? Diga assim: destruir os que destroem a terra. Por quanto tempo a terra permanecerá? Essa é boa. Essa é boa. Leia. Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece. Olha que beleza, hein? Terra permanece para sempre. Como é que ela vai ser destruída? Me diga aí, irmã. Como é que a terra vai ser destruída se ela permanece para sempre? Como é que ela vai ser destruída se Deus vai dar para Abraão a terra que ele andou? Em herança perpétua. A exegégia. Vamos lá. Zacarias 14:9. Vamos ler juntos? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, amados, está aí. O Senhor vai ser rei quando? Naquele dia. Que dia? No dia da vinda dele.
vai ser rei sobre toda a terra. E o trono dele vai estar onde? Jerusalém, cidade do grande rei. Foi assim que ele estabeleceu. Todas as nações subirão a Jerusalém para adorá-lo. Mas ele não vai reinar sozinho não, viu, gente? Tem uma turma que vai reinar com ele. Diga aleluia. Apocalipse 5:10, leia. E para o nosso Deus os fizeste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí tem gente que pega esse texto assim, não é na terra, não é sobre. Nós vamos ficar flutuando. Tem gente que diz que é levita, vai ficar levitando, né? Os levitas ficam levitando. Se o Senhor vai ser rei na terra, por que a gente vai reinar flutuando? Não, é rei na terra mesmo. Sobre a terra significa que é em toda a terra. Não quer dizer sobre, flutuando no espaço. Tem sentido isso? Fala sério. Fala sério, gente. Quantos já ouviram essa explicação? Não é na terra, é sobre. Quem já ouviu isso? Pois é, isso é uma exegese que foi feita. É uma exegese errada. Sobre a terra é na terra, tá bom? Sobre a terra, reinarão sobre a terra. Queridos, agora a gente vai ver uma coisa aqui para a gente completar esse estudo, que isso tem a ver com o tempo da restauração de tudo. Atos 3:20, olha só. Leia lá, Atos 3:20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, amados, olha só, ao tempo da restauração de todas as coisas. A palavra que eu dei aqui domingo tem a ver com esse tema, a restauração de todas as coisas. O que é isso? É o seguinte, quando a gente diz que Deus vai reinar sobre a terra, que o reino é sobre a terra, as pessoas tendem a não querer, a rejeitar, porque imagina a terra do jeito que ela está hoje. Realmente, a terra está degradada, a terra é inferior, muitos lugares ainda são lindos, né? Mas a terra está em degradação, em corrupção, né? As cidades, por exemplo, né? A poluição, os desmatamentos, é tanta coisa ruim que acontece na terra que a gente tende a rejeitar, num primeiro momento, a ideia do reino sobre a terra. Só que, na verdade, quando a gente fala do reino na terra, a gente já está pensando numa ideia de restauração, que é isso que está escrito aí, olha. Jesus já permaneceu no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Que tempo da restauração é esse? Esse tempo da restauração, como Pedro fala, ele foi predito pelos profetas. Desses dias, Deus falou através de Moisés. Deus anunciou através de todos os profetas. Isaías fala da restauração, Jeremias fala da restauração, Ezequiel fala da restauração. Todos os profetas anunciaram a restauração. E o que é restauração? Restauração é quando Deus transforma todas as coisas para que se tornem conforme seu estado original. Restaurar é você tornar o objeto da sua restauração de acordo com seu estado original, do princípio. O tempo da restauração de tudo é aquele tempo em que tudo será feito novo, novamente. Em que todas as coisas estarão... Irmãos, olha só, presta atenção para você entender isso. A Bíblia, ela é um todo harmônico. Você precisa entender, aquela mensagem de domingo, para mim, Deus me deu um entendimento, eu não sei se eu consegui transmitir isso para vocês, mas meu entendimento ampliou muito. Quando eu pude perceber que Deus propôs, na eternidade, quando Ele quis criar tudo, Ele propôs que Cristo fosse o centro de todas as coisas, nos céus e na terra. Que Cristo fosse o vínculo que ligasse todas as coisas. E que Cristo fosse o resumo de todas as coisas.
ou a soma de todas as coisas. Essa palavra convergir, no grego, dá a ideia de uma... Você já viu assim numa soma? Quando você pega as parcelas e vai somando, você tem a soma total? A palavra convergir é a ideia da soma de todas aquelas parcelas. Ou seja, que Cristo ele pudesse expressar a soma, ou ele fosse o resumo, ele recapitulasse, ele fosse o sumário de tudo. Ou seja, tudo em perfeita harmonia com ele, e ele sendo cabeça de todas as coisas. Esse sempre foi o propósito de Deus. As coisas hoje não estão desse jeito, mas Deus está trabalhando para que sejam. Deus está trabalhando para que sejam. A obra de Cristo na cruz é mais profunda do que nós, crentes, podemos imaginar. Porque a Bíblia diz que ele, em Cristo, reconcilia consigo todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, aonde havia caos, aonde havia conflito, aonde havia hostilidade, inimizade, a palavra reconciliar significa você converter um estado de relacionamento que é conflitante para um estado de paz. Aonde a inimizade passa a ter paz, amizade, harmonia. Então, em Cristo no Calvário, naquele homem de Nazaré, naquela cruz, entre dois bandidos, estava alguém em quem Deus habitou e em quem e com quem Deus reconciliou todas as coisas consigo próprio. Todas as coisas. É por isso que todas as coisas podem ser restauradas. É porque nele todas as coisas são reconciliadas. Quem entende tem essa expressão que você fez aí. É isso, gente. Você fica doido quando você entende um negócio desse. Quando a pessoa não entende, olha para mim, olha o relógio, mas não compreende a grandeza, a vastidão, o impacto, o poder dessa palavra. Porque se você entendeu isso, você entende com maior clareza. Ele não vai destruir se ele reconciliou. Colossenses 1:20. Ele reconciliou consigo todas as coisas, nos céus e na terra. Como que ele vai agora destruir? Estão entendendo isso, gente? Puxa vida, como eu gostaria que você entendesse isso. Então, restauração significa tornar ao estado original todas as coisas. A esse tempo, Paulo falou, tempo da restauração de tudo que Pedro disse, é o tempo em que todas as coisas criadas serão restauradas ao seu estado original. A terra voltará a ser o Éden. Ela voltará, os céus novamente voltarão a resplandecer a glória de Deus. Não haverá conflito, irmãos. Eu disse aqui na semana passada, até no céu houve mancha. Até no céu houve mancha. Quando se purificava com sangue, no tabernáculo de Moisés, pegava-se o sangue do cordeiro e purificava a arca, altar de incenso, candelabro. O autor aos Hebreus disse, se no tabernáculo terrestre, que é uma figura, se purificava com o sangue desses animais, quanto mais o tabernáculo verdadeiro terá que ser purificado com sacrifícios superiores. Deus reconcilia nos céus todas as coisas. Por quê? Porque houve mácula lá, e você vai dizer, mas como que houve mácula no céu? Porque houve um pecado no céu. Um querubim que foi criado por ele e para a glória dele, se rebelou. Então entrou mácula no céu. E aonde que essa mácula foi limpa? Através do sangue do Calvário. Ele reconcilia. Então o sangue toca tudo. Os efeitos da cruz são cósmicos. Os efeitos da redenção são cósmicos. Isso. Tudo novo. Tudo restaurado. Tudo renovado para a glória de Deus. Esse tempo também é chamado de tempo da regeneração de tudo. Tempo da regeneração de tudo. Irmãos, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu penso nisso o tempo todo. Porque isso é maravilhoso demais. É uma palavra que quando você entende, ela enche teu coração. Mateus 19,
Jesus falou desse tempo, olha aqui, olha, lê comigo. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Está vendo? Na regeneração. O que é regeneração, queridos? É a restauração de tudo. Na regeneração de novos céus e nova terra, quando nascerem esses novos céus e essa nova terra. É o tempo da restauração de tudo. E João viu isso. Então, está de acordo com os escritos de Paulo, que diz que a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Quantos entendem isso? Se você entender isso, você não vai dizer que a terra vai ser destruída, porque a terra vai ser restaurada. Olha lá Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação, lê comigo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Espera aí, entenda bem. A criação está sujeita à vaidade. O que é a vaidade? Se você for em alguns lugares, vão dizer que vaidade é usar brinco. Não é assim? Usar calça. Vaidade é cuidar dos cabelos. Eu pergunto, será? Vaidade. Tudo debaixo do céu é vaidade. Não é isso que Eclesiastes fala? Dizem que o melhor comentário desse texto é o livro de Eclesiastes, que mostra que tudo é o quê? Mostra a inutilidade de tudo que tem debaixo do céu. É inútil. Diga inútil. Vaidade é inutilidade. Vaidade é aquilo que Deus criou, não está atendendo mais o propósito de Deus. Os homens não glorificam mais a Deus, a criação também não expressa mais a glória de Deus, porque está num cativeiro de corrupção. Irmão, se a criação está num cativeiro de corrupção, o que é cativeiro de corrupção? Está em decomposição. Presta atenção nisso. Deus não criou a terra para que as árvores da terra perecessem, envelhecessem e morressem. Deus não criou os animais para que eles morressem. Cativeiro de corrupção é o cativeiro da morte, aonde se nasce, cresce, envelhece e morre. Isso é um cativeiro, porque ninguém consegue sair disso. Por que é um cativeiro? É uma prisão. Você não consegue romper com o ciclo de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Você não consegue sair disso. Precisa de um poder muito maior que você, agir em você, para quebrar esse cativeiro. Esse é o poder da ressurreição. Entende? Então, o que acontece? A criação está num cativeiro de corrupção, aguardando que os filhos de Deus apareçam. Enquanto os filhos de Deus não aparecem, a criação está na inutilidade, está frustrada, porque a vaidade traz frustração para a criação, porque ela não atende ao propósito de Deus. Ela está vivendo em futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, ela está vivendo assim porque foi sujeita a essa situação, na esperança de que a própria criação será o quê, irmãos? Redimida. Olha aí, ó, redimida, a criação vai ser redimida. A natureza criada vai ser redimida, ela vai ser liberta. A palavra redenção, redimida, significa liberta de um cativeiro de corrupção. E ela vai vir para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Presta atenção numa coisa. Os filhos de Deus, eles estão gemendo, nós estamos gemendo, aguardando o quê? A redenção do nosso corpo. Estamos gemendo, não estamos? Estamos gemendo, eu estou gemendo, irmãos. Eu não aguento mais esse corpo. Eu não aguento, porque esse corpo é um corpo que enfraquece, esse é um corpo que adoece, eu sinto dores, eu estou vendo a marca do tempo, eu estou envelhecendo. Eu estou começando a ver aparecer, né? A pele perde elasticidade, os cabelos ficam brancos. Você sente a ação do tempo, o teu homem exterior está se desgastando. Hoje o Raul me ligou e falou assim, rapaz, eu estou sentindo dor aqui, dor ali.
Eu falei, irmão, isso é uma lembrança. Outra também, a Conceição estava falando comigo hoje, falei assim, poxa, eu estou sentindo algumas dores. Eu disse, essa é uma lembrança de que você ainda está num corpo terreno. A tua casa ainda é terrestre, né? O seu corpo sente a ação do tempo, mas eu te digo, é por pouco tempo. Você vai receber um corpo novinho em folha. E quando isso acontecer, o que é mortal, digo, o que é mortal, olha para o seu próprio corpo e diga, o que é mortal em mim será revestido da imortalidade. E olha para você e diga, e o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. E eu terei um corpo novinho. E direi, tragada foi a morte pela vitória. Aí você tem uma roupa nova. O que vai acontecer na glorificação? Quando o teu corpo for novo. Quando o teu corpo for redimido. Quando você for adotado como filho de Deus. Você será revelado. Deus vai dizer assim, criação, ei aves, montes, ei, árvores, ei, leões, que ainda restam, né? Nos safaris, nas savanas. Ei, vocês todos animais do campo, olhem só, os filhos de Deus. A criação está aguardando por ter essa visão, ver os filhos de Deus gloriosos, glorificados, é o Cristo, porque a revelação de Jesus não vai ser só a revelação de Jesus, vai ser a revelação de Jesus com a igreja. Os filhos de Deus, Cristo e a igreja gloriosa. Você sabe o que vai acontecer? Quando a trombeta tocar, primeiro, nós vamos participar da glória de Cristo. Segundo lugar, a criação participa da nossa glória. Olha lá, a criação será redimida do cativeiro da corrupção para o quê? Ou seja, nós participamos da glória de Cristo e a criação participa da nossa glória. O poder, diga o poder, que ressuscita o meu corpo, que transforma o meu corpo, será o poder que renovará a face da terra, que transformará desertos em mananciais, que vai tornar a terra seca em ribeiros, as árvores, as aves vão ser livres, e a terra perdoada e renovada. Esse é o milênio. Aí sabe o que vai... Eu vi ontem, gente, eu vi esse vídeo. 2 homens, escuta essa, Valéria. Valéria vai se emocionar agora com o que eu vou falar. Não, você vai chorar de alegria. 2 homens pegaram um leãozinho e começaram, um filhotinho, e começaram a criar esse filhote. Só que ele foi crescendo muito, ficou muito grande. Você viu isso? Não, é leão mesmo. Não, o Christian, é o Christian. Esse é o Christian. Aí eles devolveram para a floresta, na África. 1 ano depois eles voltaram e disseram, cuidado, ele voltou para o habitat dele. Cuidado, ele não vai te reconhecer. Menina, ele chamou o leão pelo nome, o leão veio. O leão pulou e começou a lamber ele. Lindo, bonito mesmo, o leão, mó barato. Eu tenho esse vídeo, tá? Peguei no YouTube. O YouTube é bom também, tem muita coisa que presta, tem muita coisa que não presta, mas tem coisa boa, interessante também. O leão lambia tanto ele, aí no final estava dizendo, tá vendo? Os animais, na verdade, não foram feitos para ser agressivos, mas há um cativeiro de corrupção, gente, que mudou o instinto dos animais, mudou a cadeia alimentar. Os leões não foram feitos para comer carne, eles foram feitos para comer palha, mato. E no reino, isso vai voltar a acontecer. No reino, está escrito lá em Isaías, o leão comerá palha como boi, a vaca vai deitar do lado da ursa. Imagina a ursa e a vaca, né? Uma passando a mão na cabeça da outra, né? Uma dizendo, dando um beijinho nela. Imagina a paz no reino animal, paz e justiça, entendeu? Isso a gente vai vendo quando a gente estudar, olha só, irmãos, quais são os módulos que faltam? Falta o módulo 10, a volta de Cristo. O módulo 11, o reino milenário, o galardão do vencedor. E o módulo 12, novos céus e nova terra. Só falta mais 3 aulas. Oi? Volta de Cristo. É o assunto da tribulação.
Entendeu? Esse negócio de tribulação aí está ligado com essa questão pelo menos o argumento pré-tribulacionista é ligado com isso aí. E a gente vai estudar isso na semana que vem. É verdade. Olha lá, o Marlon tem um pitbull, não tem, Marlon? Tem um pitbull na casa dele. Você pode entrar lá tranquilo, que ele não vai te pegar. Vai, Marlon. Ele só morde quando ele fecha a boca. Não, mas ele é tranquilo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Então vocês estão entendendo isso? Por que Deus não vai destruir a terra? Porque a terra tornou-se corrompida por causa do homem. Foi amaldiçoada por causa do homem. É o habitat do homem, não é? Deus deu a terra para o homem. Quando o homem peca, a criação cai junto com o homem. Quando o homem é redimido, a criação é redimida junto. Essa que é a ideia. Essa é a ideia da teologia de Paulo, da revelação que Paulo trouxe. Entendeu? Que a criação vai ser redimida junto com o ser humano. Não é bonito isso? Não é maravilhoso isso, amados? Em Cristo tudo é reconciliado nos céus e na terra. Então hoje eu entendo a questão da criação estar gemendo. Eu entendo o que é a criação ser redimida, aguardar a nossa manifestação. Entendeu? É isso aí. Por quê? Porque ela caiu por nossa causa. E será redimida também quando a gente for redimido. Perguntas? Marcelo, faz a pergunta aí, Marcelo. Tem nenhuma pergunta a fazer, Marcelão? Não, mas eu queria tanto. O Márcio fala assim: puxa, você tem que dar lugar para perguntas. Tá vendo, Márcio? Eu estou dando lugar para perguntas. Hã? Tá bem clara? É esta. Hã? Aí, o Marcelo está perguntando agora. É essa restauração que fará novas todas as coisas. Olha lá, lê Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis. Então Deus faz nova todas as coisas. Esse é o Deus que vai restaurar tudo. O Deus que vai restaurar, uma nova humanidade está sendo... Irmãos, nós fazemos parte de um grande projeto de Deus. Esse projeto é um novo homem na terra. Fazemos parte desse novo homem. Esse novo ser humano, essa nova criação que foi redimida, né, do primeiro homem, do pecado que jazia sobre o primeiro homem, e fomos transportados para pertencermos agora ao segundo homem. Estamos em Cristo, não mais em Adão. Estamos em Cristo. Agora tudo se fez novo para nós. E tudo será novo no propósito de Deus. Por isso que ele diz lá, novos céus e nova terra, tá vendo? Vi novo céu e uma nova terra. Esse é o tempo da restauração de tudo. Que começa quando? Agora eu pergunto, você concorda comigo que é reduzir demais o evangelho? Limitar, reduzir, você minimiza a mensagem tão gloriosa do evangelho quando diz: Jesus, irmão, ele veio para te salvar, para te levar para o céu, para você ir morar no céu, e ele vai destruir essa terra, e você vai morar no céu. Você não acha que é reduzir demais a mensagem do evangelho? Hã? Incoerente, contraditório. Deus seria vencedor ou derrotado se ele tivesse que destruir a terra? Derrotado. Hã? É que Deus é esse, que cria, e o diabo foi mais poderoso para bagunçar tanto a ponto que ele teve que destruir. Destruir, matar, roubar e destruir. Deus não quer destruir, Deus quer restaurar. Isso aí, irmão, o destruidor é o diabo. Ele que veio destruir. Quem quer destruir a terra é o diabo. Não é Deus. Deus ama o mundo de tal maneira. Essa que é a diferença. Deus ama. Deus quer reconciliar tudo consigo. E nos chamou, irmãos, para participarmos da glória de Cristo.
da gente ser semelhante ao Filho dele. Então, no reino, tem o rei e tem os reis e sacerdotes. Aqueles que alcançarem, nós vamos ver isso no milênio, na aula, o milênio e o galardão do vencedor. O nosso galardão a gente já recebe no milênio. Reinar com Cristo na terra e participar desse projeto de restauração de tudo. Porque as coisas, escuta o que eu vou te falar. Quem é que acha que quando Cristo voltar, você vai ser glorificado e tudo que você tem a receber de glorificação é no momento da volta dele? Quantos acham isso? Escute o que eu vou te falar. Quando Cristo voltar, a imortalidade nos alcança. Mas não pense que toda a glória que Deus tem para os seus filhos termina ali, não. Nós vamos passando de um estágio para outro de glória. De glória em glória, é isso aí. A glorificação dos filhos de Deus, ela é progressiva. E ela vai entrar pelas eras vindouras da eternidade. E nós vamos de um estágio para o outro. De um estágio para o outro. Assim como Deus é ilimitado a glória de Deus na nossa vida também. É por isso que Paulo disse que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Não, a glória é em nós. É. Você quer morar na glória? Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Havia um pastor que ele disse que ele só sairia do Catete, do bairro do... Quantos conhecem o bairro do Catete? Conhece o bairro do Catete? Catete, no Rio, perto do Largo do Machado. Catete, bairro do Catete. Ele disse que do bairro do Catete, ele só sairia dali, ele gostava tanto do bairro, que ele só sairia dali no dia que ele fosse para a glória. Irmãos, a profecia realmente se cumpriu. O metrô, quando foi construir, o governo, quando foi construir o metrô, desapropriou a casa dele. E imagina onde que ele foi morar? No bairro da Glória. Realmente, ele saiu do Catete e foi morar na Glória, e assim se cumpriu a profecia do pastor. Mas se você imagina que glória é um lugar no céu, você está enganado. A glória não é um lugar, a glória é uma dimensão de vida. Pode até anotar isso aí. Glória não é um lugar. Glória é uma dimensão de vida em Deus. Glória não é um lugar. Você não tem como localizar aonde é a glória. Glória é uma dimensão de vida em Deus. Por exemplo, Jesus estava no Monte da Transfiguração. Quem foi que apareceu ali? Moisés e Elias numa nuvem de glória. Ali estava a glória. Porque uma dimensão em Deus se manifestou. Nós não vemos porque há um véu ainda sobre nossos olhos. Mas vai chegar um momento que essa glória vai se manifestar. Amém, amados? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu termino por aqui. Quero lembrar que sábado vai ter um jantar imperdível. Jabá com girimum, gente. Jabá com girimum. Quero convidar toda a igreja a participar. A Madalena está com os convites. Irmãos, é tempo da gente ficar juntos. Meu irmão, vem comer um jabazinho aqui com a gente. Traz Vânia. Traz os filhotes. Vamos participar aqui de uma comunhão, hein? Viu, querido? Chega para a pessoa que está do seu lado, chega para ela e diga assim para a pessoa que está do seu lado: vamos participar do jantar. Sábado que vem vai ter o bazar ao longo do dia. Bazar, né? Tem muitas roupas fashion, entendeu? Fashion, tudo, roupas bonitas, baratas no sentido de que custam pouco, tá? Eu quero te dar a oportunidade de você poder servir ao Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Vamos participar desse projeto, irmãos, dessa obra, entregando ao Senhor fruto do nosso trabalho, daquilo que Ele tem dado para a gente. Vamos participar, vamos ofertar. Dê o seu dízimo nessa noite, sua oferta. Aproveita que estamos no início do mês.
E tantas são as despesas que temos que pagar. Vamos nos envolver nessa obra, participar desse projeto. Dê a sua oferta, dê uma boa oferta, invista nesse ministério. Essa igreja, irmãos, ela precisa existir, essa igreja aqui? Sim ou não? Nós temos que continuar pregando essa palavra. É necessário, vocês acham que essa palavra é necessária para ser pregada nesse tempo? Sim ou não? Irmãos, nós precisamos, e como é que isso aqui se move? Deus sustenta a gente, dando fôlego de vida, dando graça, dando sabedoria. Mas, assim, as contas são pagas com dinheiro mesmo, né? É com dinheiro, você precisa colaborar, se participar, se engajar nessa obra. Então, olha, meu diácono abençoado que está distribuindo os envelopes, levanta as mãos, ele vai até você e dê a sua oferta, uma oferta abençoada. Amém, amados? Então vai ter o bazar de manhã, vai ter dia da beleza, né? Dia da beleza. Tem gente aqui que nunca apareceu aqui durante o dia, um dia desse. Puxa vida, por que você não aparece? Por que você não vem participar, se envolver? Gente, a igreja é o que nós somos. Aí às vezes você, não sei o que lá não acontece, é porque você não acontece. Entendeu? A igreja é o que nós somos. Às vezes é fácil a gente olhar o que o outro não faz, mas vem cá, você faz. Então, amado, participe, venha se envolver. Entendeu? Participa, vou vir aqui, eu quero ver quem vai vir aqui. Poxa, participar, jantar à noite. Carne seca com abóbora. Vou pedir para colocar um vidro de pimenta no meu prato só. Oi? Pois é, aquilo ali, aquela parte ali, alguns versículos que dizem parecer que a gente vai morar no céu, a gente vai falar na aula que vem, tá bom? Ó, alguns versículos, ó, o galardão no céu, a casa do Pai que tem muitas moradas, a gente vai examinar esses textos na semana que vem, tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, diga para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o propósito de Deus é lindo, meu irmão. Glória a Deus. O Deus que vai redimir não vai destruir. A verdade? É verdade ou não é? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Levante suas